Então, vamos lá, então, gente. Boa noite a todos. Bem, o assunto de hoje é o ecocardiograma nos dispositivos de assistência circulatória. O objetivo da aula basicamente são três, tá? Quatro, né? O primeiro é discutir o papel do eco nos pacientes com dispositivo de assistência circulatória mecânica do VE. Vou falar basicamente do LVAD, não vou falar de ECMO, BIA, LVAD. Nós vamos discutir os principais tipos e as principais indicações dos LVADs e vamos avaliar também o pré-implante, o que é importante, e pós-implante do dispositivo, o que é importante, o eco de vigilância nesses pacientes. E, por fim, eu vou discutir as complicações desses pacientes com LVAD. Bem, a insuficiência cardíaca, a gente sabe que ela afeta o quê? 5 milhões de pacientes nos Estados Unidos, certo? E cerca de 250 mil sofrem de insuficiência cardíaca avançada a despeito do tratamento clínico otimizado. No entanto, somente 3 mil pacientes recebem transplante cardíaco, ou seja, o transplante cardíaco é disponível apenas em 3 mil pacientes. Bem, aqui a gente vai falar justamente desse paciente aqui, ó, aquele paciente que do doença cardíaca estrutural sintomática evolui para o estágio D. Então, nós vamos falar de ciência cardíaca refratária necessitando de intervenções especializadas, ou seja, pacientes com ciência cardíaca refratária, o quê? Paciente com baixo débito, caquexia, hiponatremia, paciente que vai fazer um teste de caminhada, aquele que caminha menor que 300 metros, alta dose diurética, estou falando de 160 miligramas por dia, o teste cardiopulmonar VO2 menor que 14, esse perfil de doente que a gente vai tratar aqui. Quais são as indicações? Inicialmente, o tratamento foi originalmente concebido para ponte para transplante nesses pacientes. Então, realmente foi assim, a grande indicação foi o quê? A ponte para transplante em pacientes para usar esse dispositivo de assistência circulatória. Mas hoje em dia ele corresponde a apenas 26%. O interessante agora é que ele está sendo usado porque a gente fala destination therapy, que é a terapia de destino para esses pacientes com insuficiência cardíaca refratária. E hoje já constitui o quê? 50% dos indivíduos usando o LVAD é para o quê? Terapia de destino. O final, o remanescente aí, é o quê? Quando você usa ponte para avaliar a decisão, ainda você está indeciso, para ver se aquele paciente é o candidato ideal, e a outra causa é aquela causa reversível, que todo mundo já conhece, miocardite, Takotsubo, que constitui, então, 24%. Bem, é importante falar, quando a gente fala de LVAD, tem que discutir o trial, o REMATCH trial, que é Randomized Evaluation of Mechanical Assistant for Treatment of Congestive Heart Failure. O que é isso? Isso foi remarkable, eles falam, foi muito importante nesse contexto, porque foi um estudo publicado em 2001 para terapia destino. E a gente vê aqui na curva de sobrevida, a Kaplan-Meier em azul, o dispositivo do LVAD, e aqui a terapia clínica em verde. E a gente observa, está claramente aqui, que teve uma sobrevida tanto no primeiro ano melhor, 52%, e no segundo ano, com 23%, comparativamente à terapia clínica. Mas isso aí foi recebido com grande, né? O pessoal ficou bem entusiasmado com o resultado desse trial, como terapia destino. Mas, claro, também, por outro lado, a gente percebe que não está uma curva tão espalhada, né, que a gente fala. Você viu que está quase ali encostando, não está quase encostando, mas, assim, poderia estar melhor. Por quê? Tivemos muitas complicações, e que isso na fase inicial desses LVADs. Então, tivemos várias incidências de infecção, falência, foi quase 3 vezes mais de complicações aí nesses pacientes com sangramentos, AVC, tanto que 10 anos depois, você vê em 2012, o LVAD como terapia destino, a gente vê que esse aqui é o HeartMate 2, né, o trial, a sobrevida foi 73%. E se eu traçar uma linha aqui imaginária, com o primeiro trial, o REMATCH trial, você vai ver que comparativamente já teve uma sobrevida muito maior. Hoje em dia, 2019, aqui a publicação, e você vê que a sobrevida, a comparação com o HeartMate, esse aqui é o Momentum Trial, que compara o HeartMate 3 com 2, o 2, que a sobrevida hoje em dia já é 84%. Então, assim, no primeiro ano, claro, não é o ideal ainda em 5 anos, se vocês perguntarem, em 5 anos, a sobrevida é de 30%, mas nós estamos chegando lá. E a gente vai... Por que eu estou falando tudo isso? Porque a terapia avançou bastante. E se você observar aqui no gráfico, em transplante aqui em azul, a gente observa que meio que manteve estável, em 2020 deu um pulo para 3 mil pacientes ao ano, mas você vê que ao VED, a linha vermelha, que houve um salto substancial aqui, exponencial aqui. Hoje em dia a gente tem o quê?
2.500 VEDs ao ano, comparativamente com 3.000. A tendência é essa, é só aumentar. Quais são as primeiras gerações? Por que as primeiras gerações? As primeiras gerações não eram muito boas, né? Não foram, eram inflados pneumaticamente, um fluxo pulsátil e um batimento assincrônico. Hoje em dia, as primeiras gerações é de fluxo contínuo. As gerações aprovadas, me desculpa, são de fluxo contínuo. E a gente tem o HeartMate 2, que é a bomba axial, o HeartMate 3, que é a bomba centrífuga, e o HeartWare também, que é a bomba centrífuga. O 2 e o 3 é da Abbott, né? E a centrífuga é a geração última. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Por que eu estou dizendo isso aí tudo? Porque é importante. Vocês vão ver que quando vocês começarem a fazer o eco na avaliação desses pacientes, vocês têm que saber qual é o tipo de dispositivo. Se você entender que cada um desses dispositivos tem uma fisiologia diferente, e você vai ver que a última geração é essa aqui, ó, é a bomba centrífuga, que é o HeartMate 3 ou HeartWare. O que é? São discos laminados aqui que giram, o fluxo gira tangencialmente, isso diminui o estresse de cisalhamento, diminui a quebra de fatores de von Lebrun, diminui estase, ele tem uma pulsatilidade bem artificial, é bem mais fisiológico. E se comparar com bomba axial, é uma hélice, aqui ele é conhecido como em inglês lançador, aqui é uma hélice central bomba axial, que é propulsor, ele impulsiona o sangue. E aí, mais exemplos para vocês, você vê aqui, tá, do lado esquerdo, o propulsor, a bomba de sangue é o axial, e do lado direito é a bomba centrífuga. Você vai ver, você vai avaliar o paciente, você vê que a bomba axial ele é cilíndrico, um pouco maior, comparativamente com o centrífugo, que é intrapericárdico, circular e menor. Você vai ver que ele tem o quê? Uma cânula de entrada, uma cânula de saída, tem uma linha de transmissão, esse aqui é o controller, né, o controlador, e a bateria. Aqui você vê o intrapericárdico e o tubo de saída aqui para a aorta ascendente. Isso é importante. Quando você pegar um paciente, você vai avaliar então a cana de entrada, a bomba, que eu te falei, o axial, que é o HeartMate 2, aprovado, e o centrífugo, que é o HeartMate 3 e o LVAD. E a cânula de saída, né? E aí você vai sempre pedir um raio-x desses pacientes e avaliar novamente. Um raio-x, você vê, opa, esse aqui é o axial, o HeartMate 2. Você vai pegar aqui, opa, esse aqui é HeartWare. Eu não sei diferenciar o HeartWare com o HeartMate 3, porque eles são intrapericárdicos, né? E com um tubo aqui para a aorta ascendente. Aqui o LVAD, né? O HVAD, que ele fala, o HeartWare, novamente. E essa é a última geração, que é o HeartMate 3, né? Da Abbott, que eu te falei para vocês. Então, ele é fenomenal. Você vai ver que ele é intrapericárdico, ele é levitado magneticamente. Então, ele flutua, só para diminuir todo esse estresse aí que eu te falei de cisalhamento, de quebra de sangue, como é que o fluxo ele performa, que o perfil hemodinâmico dele é realmente assim, tanto de trombose, que antigamente era 20%, 30%, hoje é 1%. Então, ele é levitado magneticamente, ele é pulsátil, né, uma pulsação que ele tem artificial, ele bem é sensível à pré-carga, pós-carga. Então, é isso que quando você avaliar um paciente desse, você vê intrapericárdico, tubo, manda para a aorta ascendente. Só para você ter ideia como é que esse disco giratório interno deles aí, o sangue gira e manda o sangue do VE para a aorta ascendente. Como é que é o papel do eco? Aqui que é o mais importante, é que vocês têm que entender. Basicamente é o quê? Uma cânula, então, de entrada, uma cânula, aqui a bomba, né? Esse aqui, você vê, é um axial, né? Cilíndrico aqui, uma cânula de saída que conecta a aorta ascendente. Toda essa mecânica aqui você vai ter que entender. Basicamente vai depender, o volume de fluxo vai depender da rotação que esse dispositivo vai promover, então rotações por minuto, e do que? Dessa diferença de pressão. O fluxo varia com esse gradiente de pressão entre o VE e a aorta, certo? Quanto maior essa diferença, consegue mandar mais fluxo. É inversamente proporcional a isso aí. Então, assim, pré-carga, pós-carga, contratilidade do VE, e todos esses variam esses volumes de fluxo aqui. Como é que você faz, então? O eco nesses pacientes é o quê? Tanto para avaliação pré-implante, o pré-VET, que é seleção do paciente, e o pós-implante, que é o eco de vigilância. Eu dividi basicamente desses dois. Seleção do paciente, como é que é o pré-implante do LVET? Você tem que avaliar o candidato ideal, você vai avaliar se ele é ou não tem risco de complicações, você vai tentar filtrar isso antes, se ele é o potencial candidato para complicar, e você vai também avaliar se ele vai receber apenas o LVED ou do lado direito, que é o ARVED, ou seja, se ele vai ser uni ou biventricular, vai receber dos dois lados.
Isso é muito importante também. O eco tem um papel fundamental para tudo isso. Como é que é a seleção do paciente? Então, aquelas perguntas, Otávio, como é que é? Antes do paciente, você tem que avaliar praticamente tudo, o tamanho e a fração de ejeção. Eu vou te falar um por um para vocês. O tamanho do VD e a fração de ejeção, válvulas, doença valvar, shunts, FOP, trombo intracardíaco. Você tem que avaliar todos esses quesitos. Por quê? Vamos falar. O VE, primeiro você tem que fazer um cutoff importante. O cutoff menor que 25% é um critério já para terapia de destino. Então, você tem que saber do VE. Qual técnica que você vai usar? O método, a fração de ejeção 3D em primeiro. Depois você faz o simples subimplanar. Você tem que avaliar volumes também, senão você usa o contraste, quer dizer, quando você não identifica a borda endocárdica, você utiliza contraste, é bem recomendado também os contrastes, os agentes de realce endocárdico, né? Hoje em dia a gente não fala mais contraste. O diâmetro também é muito importante. Eu falei em volume, o que acontece? Você tem que avaliar em volume. Claro que o volume é o mais importante, é o mais acurado, só que nesses pacientes, você sabe que esses pacientes, principalmente, você tem que comparar essas medidas pré e pós, e pós-operatório, esses pacientes estão em decúbito dorsal, sob ventilação mecânica, com esternotomia, bandagens, e acaba que os volumes são praticamente impossíveis. Por isso que o diâmetro linear é muito útil para você comparar pré e pós. O diâmetro da cavidade menor que 63, é bom você saber que ele está associado a mortalidade, idosos com baixa superfície corpórea, aquela idosa mulher com baixa superfície corpórea, ou aqueles pacientes com doença filtrativa. Não é uma contraindicação absoluta, mas é meio que relativa. Você tem que falar para o clínico, olha, esse aqui não é um coração grande que vai receber o Elved. Ele está ciente do que está acontecendo. E antes também do implante, a disfunção diastólica grau 3. Do VD, a mesma coisa. Você tem que avaliar todo o tamanho e a função dele, utilizar o 3D e o strain, que são os mais recomendados. Claro que você vai ter que utilizar todos. E a mensagem, vou falar no final, é integrar esses parâmetros. A pressão do ato direito, né? Você vai estimar também o gradiente da IT, vai utilizar, se você quer um valor que prediz disfunção do ventrículo direito, o strain é um valor de 9,6, e isso foi um estudo. Então, assim, eu estou jogando esse dado aqui, mas, é claro, isso aqui não é a razão absoluta. O importante é você usar esses parâmetros, usar o strain, usar uma razão diastólica do VD com VE, lá, quanto é maior que 75, também é sugestivo, um FAC menor que 20, mas a mensagem é o quê? É integrar todos esses parâmetros, sobretudo o 3D e o strain, que são os métodos de escolha, principalmente para a cavidade com presunção geométrica é muito difícil, né? Então, o 3D é mais acurado e o strain também tem uma avaliação mais preditiva nesses pacientes. Como é que é essa disfunção de VD, que eu estou falando tanto, VD? Bem, basicamente, como é que é a fisiologia? Eu coloquei o cartoon aqui para vocês, vocês observam que a cânula de entrada está aqui. O VD ele tem um comportamento bifásico, assim quando você inicia o dispositivo de assistência circulatória. O que é a cânula? A cânula de entrada está aqui, a sucção do sangue, a intenção é essa, à medida que se aumenta a rotação, e o sangue é jogado todo para o lado direito para a circulação pulmonar, certo? Aqui para o lado direito, aí no paciente é assim que é a mecânica. Inicialmente, o que acontece? Você descomprime o VE, certo? E você diminui a pressão aqui das cavidades esquerdas e a pressão arterial média aqui do átrio esquerdo. E a pressão da circulação pulmonar, diminuindo a pós-carga do VD, e o VD melhora, mas isso é uma resposta bifásica. Logo depois, quando você mais descomprime, mais pré-carga aumenta para o lado direito, joga, desvia esse septo, que é fundamental na contratilidade do VD. Você sabe que essa interdependência ventricular, e aumenta a IT. Então, é assim que desenvolve a disfunção do VD. Ocorre até em 25% dos pacientes, ou seja, 1/3 desses pacientes apresentam disfunção. Então, você tem que identificar. Por isso que eu falei, integrar todos aqueles métodos ali é fundamental, porque disfunção severa e reversível ocorre, tá, nesses pacientes. E até 4% deles utilizam o dispositivo de assistência do lado direito. Então, é decisão crítica sua identificar se vai ser biventricular ou univentricular. O que você pode usar também? O clínico sabe muito disso, aquele clínico de ciência cardíaca que acompanha esses pacientes. Eles fazem muito no cateterismo, um índice que chama aquele stroke work, que é do VD, que avalia o quê? 2 metros aqui, que é uma fórmula que utiliza o quê? Tanto a pressão como o fluxo, né? A fórmula de stroke volume indexado, multiplicado pela pressão média da pulmonar, menos a pressão do átrio direito. Isso ele tem uma avaliação de trabalho do ventrículo direito muito melhor, e é bem utilizado, principalmente para transplante do pulmão. Então, é uma variável muito forte que utiliza aí, se vai ou não, além do eco, para avaliar se esse paciente vai receber um LVED do lado direito também, um ARVED, que é um paciente que a gente teve, esse aqui é o paciente lá de fora, que a gente teve com disfunção do VD pós o LVED.
aqui é o invertido do congênito, você vê que o lado direito da câmara aqui, ó, o VE está totalmente descomprimido, tinha uma cardiopatia por depósito de ferro avançado, o VD dilatado com disfunção miocêncio tricúspide importante aqui. Você vê que realmente entrou em falência, acabou recebendo o dispositivo do lado direito, mas esse paciente acabou evoluindo para óbito. Agora, avaliação tudo de pré. Agora, essa aqui é uma tabela do guideline para vocês entenderem de válvula. O que você tem que ser feito daquela das válvulas que o Otávio falou, olha, ciência aórtica é importante. E Otávio, realmente ciência aórtica, ó, aqui a tabela, se vocês olharem aqui, a válvula, eu coloquei o que acontece pós-implante, se deve trocar ou não. Deixa eu só minimizar que está mostrando na minha tela essa parte aqui. E aqui, o que você faz? Considerações finais. Você vê que, na verdade, a ciência aórtica, ela piora continuamente. Então, maior que leve, lá estava na respostinha na pergunta lá, Otávio, estava moderada. Então, se maior que neve, você já tem que trocar. Não trocar, faz plastia. A gente pode discutir isso depois, que tipo de plastia, depende de tipo de patologia. A outra coisa é a estenose aórtica. A estenose aórtica, ela piora, ela tem que trocar? Não, porque ela não participa do circuito. Você tem que entender que a ciência aórtica é o seguinte, o sangue manda do VE para a aorta, certo? O dispositivo. Se tiver insuficiência, ele volta retrogradamente. Agora, a estenose aórtica é um bypass, a cânula de entrada e saída não é afetada. Então, ela não envolve no circuito, então você não tem necessidade de trocar. Mas tem um problema. Se tem um paciente com estenose aórtica usando o dispositivo LVAD, se esse dispositivo falhar e não é incomum, esse paciente vai ter uma estenose aórtica aí para lidar. Com um VE que já não tolera nada. Então, ele vai chocar na hora. Então, assim, é só ficar atento. E a ciência mitral? Vamos trocar? Uma daquelas alternativas eu coloquei ciência mitral. Essa é falsa, você não mexe na ciência mitral, porque ela melhora com o LVAD. Você diminui ali aquela pré-carga toda ali do VE, joga tudo para a aorta, não é? A função do LVAD não é isso? Então, a ciência mitral, ela diminui o VE, as pressões do VE, então ela é até benéfica para a ciência mitral. E agora, e estenose mitral, Sérgio? Não, é o contrário, a estenose mitral não. Você tem que entender que a cânula ali não está puxando, fazendo aquela sucção do VE, se tiver uma restrição ali uma estenose mitral, não vai ter fluxo. Então, realmente, maior que moderada, você tem que abordar, certo? Agora, falando de IT você sabe que vai piorar. Tanto que eu dei um exemplo de ciência de disfunção do lado direito ali de VD, ela piora. Então, maior que moderado, o VD, a ciência de curso também vai ter que abordar. Agora, prótese. Prótese é bem direto. Se for prótese mecânica, a aórtica você já tem que mexer, trocar na hora para biológico, colocar um PET, que dá estase, trombose, sabe que trombose desses pacientes complicam, eles têm trombose, estase sanguínea, AVC, então realmente tem que trocar, tanto que esses pacientes já com dispositivo já usam anticoagulante, independente se a prótese mecânica ou não, se estiver sem prótese, se usar o LVAD, já tem que usar anticoagulante. E a prótese mecânica mitral também tem que trocar. Aqui no guideline fala se é estenose mitral, você troca, se ciência não. Olha, realmente também é um assunto delicado. Prótese biológica também é caso por caso. Eles falam caso por caso, se avaliar mais a anticoagulação desses pacientes tem que estar. Bem, dando um exemplo de válvula, então, aquele circuito da ciência aórtica que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, olha aqui no cartoon, você vai ver que é um loop contínuo. Como eu disse para vocês, tem a sucção do VE, joga o fluxo para a aorta ascendente e o fluxo volta retrógrado, certo? Então, é um loop contínuo, recarrega o VE. Então, por que isso aqui acontece? Você tem que entender, quando se utiliza um LVAD, há pressões do VE que são subfisiológicas, certo? Então, aumenta esse gradiente de pressão aqui entre a aorta e o VE, porque a pressão do VE cai, e a pressão da aorta aumenta. E o interessante é que, além de ser esse gradiente de pressão aumentar, ela é contínua. Contínua porque ocorre não somente na diástole, que é essencial, acho que é na diástole, mas ela ocorre na sístole também, é contínua. Por isso que volta. Então, assim, e aqui é o exemplo clássico, que às vezes tem uma questão na prova de título para vocês. Antigamente era bem, quando começou os dispositivos, tinha muitas essas questões na prova de título. Principalmente lá fora caiu para mim, olha, que fluxo que é esse? Sabe? Opa, esse aqui é um essencial, acho que é POVED. Você passa o modo M aqui, você vê que é contínuo aqui, ó, durante todo o ciclo cardíaco. Aí eu pergunto para vocês, então tá, tem um paciente com ciência aórtica pós-LVAD, eu te falei que resulta um gradiente retrógrado, não é? Verdadeiro, da aorta para o VE. Tem maior volume regurgitante, não tem? Tem maior volume regurgitante. Tem maior diâmetro do VE, verdadeiro. E por fim, esses pacientes com ciência aórtica têm maior débito cardíaco? Não, aí é falso. A resposta é falsa. Por quê?
como disse, é um loop contínuo, ciclo fútil, eles falam, ciclo fútil vicioso. O que acontece? Ele tem o fluxo da bomba aumenta, o débito da bomba, mas o débito cardíaco diminui, porque o fluxo volta, todo que vai para a aorta, é essência aórtica, volta para o VE. Vai para a aorta, volta para o VE. Agora, o débito sistêmico desses pacientes é diminuído. Então, o débito cardíaco sistêmico é diminuído. Só para vocês entenderem. Então, vem do VE, novamente, vem para a aorta. Do VE para a aorta, da aorta volta retrogradamente. Então, é um ciclo fútil vicioso. E isso vai aumentando. Por isso, quando é maior que leve, o Otávio falou, olha, essência aórtica eu sei que é importante. Essência aórtica é importante. Lembrar, essência mitral não, porque vai diminuir. A gente vai discutir mais. Estenose tem que abordar. Essência tricúspide também. Então, é pensar isso. E isso é comum, gente. Olha aqui, ó, só a sequência de pré-Elved com pós-Elved até o implante digitável. Pré-Elved, 8 anos de pós, o ciclo já está. E a avaliação desses pacientes é um outro assunto detalhado e separado. Você sabe que esses pacientes têm uma pressão diastólica do VE já elevada, então o Doppler, ele mascara o colorido aqui, porque o colorido vai ser menor, porque a pressão já é alta e a pressão da aorta é baixa, a resistência da sistêmica. E aí, olha, o paciente evoluiu com TAV e depois ainda ganhou um reparo aqui, um PET aqui. Isso então é muito comum. Lembrar que fora esses pacientes estão vivendo com esses dispositivos aí. É uma outra vida. Você vê muito paciente fora andando com dispositivo já na sacolinha, andando, fazendo compras, vida normal. E aí, outra coisa, Otávio, você falou, o forame oval, não sei, isso aqui, mas shunt é importante, o shunt é muito importante você avaliar, porque à medida que você descomprime o LVED aqui, aquele paciente você joga e aumenta a pré-carga para o lado direito. Se aquele paciente que tem um shunt esquerdo-direito, à medida que ele aumenta as pressões do lado direito, vai ter um shunt direito-esquerdo, certo? Inicialmente diminui a pressão, certo? Do VE, aumenta do lado direito, e então vai ter um shunt direito-esquerdo. O que vai ter? Ele vai apresentar hipoxemia, ele vai desaturar. Essa que é a questão. Então, ele inicialmente era esquerdo-direito, vai virar direito-esquerdo. E é comum, olha aqui, para mostrar para vocês um caso de um paciente nosso que teve, então, um lado direito aqui, um shunt direito-esquerdo está aqui, ó, o eco transesofágico, em vermelhinho, acabou ganhando um dispositivo aqui, o Amplatz, para ocluir. O que mais eu falei para vocês? Agora de pré. Então, eu falei praticamente de tudo, né? VE, VD, válvula, forame. Agora eu vou falar do pós, o implante de Elved, o eco de vigilância. Você também tem que fazer um eco completo. Aqui, o que você tem que avaliar? A dimensão do VE, a fração de ejeção, a posição do septo ventricular e atrial, as válvulas, né? Vamos começar com a válvula aorta, a abertura dela, a insuficiência aórtica e a insuficiência mitral. Porque se você olhar esses parâmetros aqui, você já tem uma ideia do funcionamento do LVED versus o VE. Isso aqui você já interpreta o LVED. Você já tem uma ideia, basicamente, da interpretação, como é que está a rotação, como é que está o funcionamento dele. Eu vou mostrar para vocês. E depois, claro, o lado direito, né? Tanto de cava, VD, né? A regurgitação, tricúspide e as cânulas. Então, nós vamos falar um por um aqui para vocês, para a gente aprender. Mas antes disso, o mais importante que eu falei aquela parte inicial, de saber qual tipo de dispositivo, é olhar o relato cirúrgico, ver tomografia se tiver, olha o relato cirúrgico, ver a descrição do tipo de dispositivo, como é que está funcionando, para a gente, no momento que você vai avaliar um paciente desse, não ficar, ficar perdido, porque realmente ele varia, tem um perfil hemodinâmico que varia para cada um dos dispositivos. Como é que é isso, então? Vamos lá, como é que vocês entenderem, então? Aqui, com baixo fluxo, a pressão do VE aumenta. Eu vou falar um por um, certo? E o fluxo, a velocidade na cânula de saída é pulsátil. E a válvula abre toda hora. À medida que você começa a aumentar, o quê? Descomprir mais o VE, o septo começa a ficar retificado, certo? A pressão do VE diminui, o septo retifica. Aqui começa o fluxo mais a ser menos pulsátil e a válvula abre intermitente. E eu esqueci de falar, a essência mitral diminui também, certo? Se aumentar mais, vamos aumentar o septo, o que vai acontecer? Se aumentar mais a velocidade, vamos olhar aqui de novo, a pressão, vai aumentar sucção, 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 a pressão do VE diminui mais ainda, vai desviar mais para a esquerda, a sucção maior descomprir mais ainda o VE, a essência mitral vai diminuir ainda mais, certo? Aqui vai ficar praticamente, eles falam flat, né, achatado, e o que acontece? A válvula vai ficar praticamente o quê? Aqui a linha amarela, parada, certo? Então, novamente, com velocidades, vou colocar de novo, velocidades baixas,
a pressão do VE vai estar grande, o VE vai estar gordo, a pressão do VE vai estar grande. Se a pressão dele vai estar grande, a válvula vai abrir toda hora, certo? Que é uma pressão do VE para a aorta, certo? E aí é isso. Aí a insuficiência mitral vai estar grande, porque tem uma pressão alta. Se aumenta mais um pouquinho a velocidade, as pressões diminuem, o septo começa a retificar, jogar mais um pouquinho mais neutro, a insuficiência mitral diminui, o fluxo diminui um pouquinho de pulsatilidade e a válvula começa a, aqui verde, começa a abrir intermitente. Uma que era contínua, todo o ciclo cardíaco, agora intermitente, certo? Ora sim, ora não. E aí, se você aumentar mais ainda, vai comprimir mais o VE, a pressão do VE diminui, achata, a insuficiência mitral diminui, a velocidade na cânula de saída vai praticamente ficar achatado e a válvula vai ficar praticamente fechada. Esse é o mecanismo, agora vocês vão entender tudo. E aí? Aqui, ó, um exemplo aqui para vocês, deixa eu dar o play que não está rodando. Um paciente com baixa rotação, acho que está pesado, baixa rotação e alta rotação. Vamos começar com baixa rotação, não está automático aqui. Baixa rotação, você vai ver, eu imagino aqui que a velocidade está baixa. Então, por isso que o VE está aumentado, certo? Então, vai desviar para a direita. E a pressão aqui, ele vai abrir, tentar abrir um pouco mais. Olha lá, todo o ciclo cardíaco está batendo, certo? O que mais que eu falei? A insuficiência mitral. Se a pressão está aumentar, a insuficiência mitral vai aumentar. Por olha, você está vendo que já tem até uma dilatação aqui, o tétri, né? Você vê que tem um tétri, uma dilatação aqui, e aí você vê que tem uma baixa rotação. Do outro lado, essa rotação muito alta, é o cartoon, mas agora na vida real. Olha, já está descomprimindo mais o véu, o septo desvia mais para a esquerda, a insuficiência mitral diminui e a válvula abre intermitente. Tanto que joga mais fluxo para o lado direito, olha o VD, está ficando um pouco maior. Mas aí você vai falar, poxa, então é só questão de rotação e não rotação? Não. Aqui tem outras causas, um assunto mais um pouco complexo, depende aqui, que vai aumentar mais o VE aqui. Tem outras causas que vão aumentar a pressão do VE. A presença do quê? De uma pós-carga a uma pós-carga aumentada, a presença de disfunção da bomba. Então, assim, não é só questão de rotação baixa, não. Você vai chegar, a primeira hipótese, rotação baixa, mas você pode estar com disfunção, pode estar com trombose, tá? Pode estar com uma pós-carga aumentada, desde de vasoconstrição, a trombose da cânula de saída, o que eles falam de dobrar a cânula de saída. Essas são as causas, né? E do lado esquerdo aqui é a mesma coisa, ou ele pode estar acontecendo o quê? Não necessariamente do lado direito, uma velocidade muito alta, às vezes o quê? Tem uma disfunção de VD, por isso que está empurrando, está jogando para cá, tem uma insuficiência tricústica, ou às vezes o que acontece? Você quer hipovolemia, por isso que está seco o VE. Então, você tem que pensar todo esse cenário e interpretar. Isso é fácil, você vai olhar, quando você interroga as cânulas, vê essas rotações e vê, e tem um jeito de se analisar o power disso aqui, ele chama a energia o power mesmo, você começa a interpretar e abrir os diagnósticos diferenciais de tudo isso. E a cânula de entrada, agora dando um cartoon para exemplificar, quando a rotação é baixa, você tem o quê? O sístole e a diástole, o tempo de desaceleração é curto, certo? Quando você começa a aumentar, tem até sucção aqui, encosta praticamente, vai ter aquele pico muito rápido. E claro que vai jogar, aumenta a velocidade, vai jogar mais do lado direito e aumenta. Como é que é o fluxo de via de entrada aqui do mitral? Fluxo mitral, fica assim. Agora, o óptimo, né, o ideal, que é o septo retificado, vai diminuir um pouco a IT, certo? Não vai jogar tanto para o lado direito, e o tempo de aceleração vai estar um pouco mais prolongado. Tá? Eu vou te mostrar como é que é essa foto do ideal. O tempo de aceleração mais prolongado tem um fluxo um pouco óleo-diastólico. É basicamente isso, pré, e quando começa a otimizar, aumenta o tempo de aceleração, tem um fluxo óleo-diastólico. Esse é o ideal que você tem que fazer nesses pacientes. A outra coisa que você tem que avaliar na avaliação desses pacientes é o que? A cânula de influxo de dispositivos. Aqui eu estou vendo que eu já sei que é o HeartMate 2, é um fluxo axial, e você bota a cânula, tem que visualizar a cânula. A primeira coisa que você tem que ver é todas aquelas coisas que eu avisei. Nós vamos falar tudo de novo para memorizar o septo, a posição do septo atrial, ventricular, válvula aórtica, insuficiência mitral, né, o tamanho do VE, para ver como é que está. Mas agora, falando de cânula, a cânula tem que estar centrada, não encostada no músculo papilar, nem no septo, que vai ter efeito de sucção aqui. Então, você tem que visualizar se ela está centrada e vai fazer o Doppler, né, o pulsado aqui, nessa cânula da via de entrada, geralmente no 4 câmaras, geralmente não, é no 4 câmaras e 2 câmaras, no fluxo laminar
de uma direção, não é? Do VE para a aorta, e ele tem esse componente aqui meio que fásico, maior na sístole e menor na diástole. A velocidade ideal é menor que 1,5. Quando chega a 1,5, pensar em obstrução. 1,5, 2, tá? Varia um pouquinho, 1,5 é obstrução. Já a cânula, aqui um exemplo, colocar o Doppler colorido. Aqui um fluxo normal, e esse aqui é um paciente, o mesmo paciente com trombose. Você vê que também botar o Doppler colorido é importante, e sempre ver a posição dele, se não está encostando na parede e tudo mais. Agora, já aqui um fluxo normal, exemplos novamente de fluxo normal da via de entrada. E agora eu vou mostrar para vocês que na via de entrada, quando você falar assim, olha, esse aqui é o HeartMate 3 ou Heartwear, o centrífugo. O que acontece? O centrífugo tem esse artefato aqui de waterfall, que é da cachoeira, que você não consegue visualizar. Então, infelizmente, o fluxo de entrada nesses dispositivos mais novos, a gente não acessa. A gente não tem como acessar por causa desse artefato aqui. Agora, já na cânula de via de saída, você tem que tentar usar você vai obrigatoriamente usar esses dois planos, né? O paraesternal alto e o paraesternal direito. O paraesternal alto, você vai o quê? Visualizar a conexão aqui, onde que ele conecta aqui com a aorta ascendente com o tubo. E o paraesternal direito, você vai pegar o trajeto do tubo ali, geralmente no paraesternal direito. E o fluxo também é a mesma característica, só que a velocidade é um pouco mais alta, a gente tolera menor que 2. Pensar em 2, pensar em obstrução. Então, sempre ficar atento com isso aí. As picos dessas velocidades na prova também pode cair para vocês e falar. Então, o que agora olhando generalizado? Ó, aquele mesmo diagrama com velocidade baixa, pressão alta, o septo vai estar desviado para a direita, porque está gordo, né? E a válvula vai estar empurrando toda hora. A válvula aórtica, a pressão do VE vai estar grande, a essência mitral vai elevada. Quando chegar a velocidade média, né? O septo diminui um pouquinho, a essência mitral diminui, a pressão do VE diminui, certo? E vai jogar sangue para a aorta ascendente aqui, o fluxo vai ficar menos pulsátil, então ele vai abrir intermitente. E aí, à medida que aumenta mais a velocidade, vamos lá, vai aumentar mais a velocidade, vai descomprimir mais o VE, o septo, é empurrado mais para o lado esquerdo, a essência mitral diminui. E a válvula aórtica fica praticamente parada. E por isso que eu olho automaticamente aqui em amarelo, parada, é septo, válvula aórtica, como é que está a abertura e essência mitral. Se o VE estiver dilatado, ou a rotação está baixa, eu disse para vocês, né, ou aumento da pós-carga, ou essência aórtica, mas aqui uma causa muito comum, VE dilatado com a rotação muito elevada. Você vai, o cardiologista vai estar aumentando a rotação ali, e ele não vai estar sendo efetivo, sugere trombose do dispositivo. A gente pode falar um pouco mais detalhadamente aqui, não é tão simples, mas assim, esse aqui é o mnemônico, VE dilatado com rotação elevada sugere trombose. Se não está funcionando ali a rotação, por isso que às vezes eu falo para vocês o axial, por exemplo, o axial e o centrífugo, você tem que saber geralmente como é que essas velocidades de rotações dele. O HeartMate geralmente é de 8.800 até 10.000. Então, essa é a velocidade dele. O normal que você tem que tolerar. Já o Heartwear não é muito minha de prática, eu nunca trabalhei com o Heartwear, mas em torno de 2.400 a 3.200 a velocidade dele, a rotações por minuto. Então, você ficar atento nessas rotações desses pacientes. Agora, a gente indo para a complicação, já entendendo a fisiologia que vocês viram, esse é um fenômeno muito comum. Eu já peguei, acho que todo mundo aqui já deve ter pego disso aqui. Quantas vezes vocês já pegaram, então, esse efeito de sucção? O que é o efeito de sucção? Às vezes a velocidade está muito, ou tem por disfunção do VD, ou às vezes a velocidade está muito alta, tem a sucção muito do VE aqui, ó, a velocidade da rotação está muito alta, a sucção do VE, joga todo o volume para o lado direito, evolui com disfunção do VD. Ou às vezes ele evolui com tromboembolismo pulmonar, ou já tem uma disfunção do VD, né? Ou hipovolêmico. Mas o que acontece? Essa é a sucção. O que acontece? A cânula encosta, encosta aqui porque está tão descomprimido, geralmente, inicialmente para velocidade mais alta, que ele encosta no septo aqui, tem esse efeito de sucção. E tem o que acontece muito desses pacientes, ele tem o quê? Taquicardia ventricular. Quantas vezes a gente é chamado no BIP para esses pacientes que têm TV? Tá com TV. Porque geralmente tem algum fenômeno que está acontecendo aí. Então, você vai pensar se é hipovolemia, se é a velocidade muito alta, ou às vezes a velocidade muito alta está jogando mais para o lado direito e mais disfunção do lado do VD está causando, né, com o tempo, ou se às vezes é uma disfunção aguda do VD, né, alguma coisa que não está tolerando uma pós-carga aumentada, um TEP, alguma coisa assim.
Ah, ou até um sepse, o paciente está com uma pós-carga do VE muito fácil de fazer a descompressão. E aqui, como é que é a disfunção? De novo, feito de sucção, aqui, o mesmo cartoon semelhante, puxa muito, joga muito para o lado direito. Aqui, esse desvio para a esquerda do septo acaba comprimindo, aqui, encostando a sucção aqui da cânula. Hoje em dia, gerações mais novas do HeartMate 3, por exemplo, o Heartwear, não está tendo isso porque ele tem uma pulsação, ele é bem sensível a pré-carga, pós-carga e contratilidade. E ele é bem sensível, tem uma pulsatilidade artificial que preveniu muito dessas complicações. Então, disfunção de VD, bomba de rotação muito alta, tem a baixa pressão de estimento diastólico do VE, porque está puxando muito ali, o septo desvia para a esquerda, tem sobrecarga do lado direito, ele é incapaz de compensar, piora a eficiência tricústica, você tem que diminuir a velocidade da bomba. Essa é a causa mais comum, velocidade. Outras anormalidades que são bem comuns é o quê? É a pesquisa de trombo. Esses pacientes apresentam trombo na cavidade, no VE, e é muito comum também, eles são anticoagulados, tiram anticoagulação, sangra, é bem delicado. Trombo em apêndice, só fazendo contraste aqui identificando mesmo, trombo na cânula de influxo, e é muito comum. Então, esses pacientes são anticoagulados para evitar esse tipo de trombose. Estase da aorta, né? Porque o sangue fica... Eu já vi isso aqui, é muito comum também, o sangue. Por que acontece? Às vezes está com velocidade muito alta, como eu disse para vocês, certo? Se comprimir muito, ela fica parada aqui, começa a válvula aórtica fica parada, tem estase sanguínea, predispõe à formação de trombo. Ou às vezes esses pacientes evoluem tanto com insuficiência aórtica, já evolui, a gente acaba abordando aí a válvula aórtica, e aí o que acontece? Tem stitch, né? Os pontos ali acumula sangue, isso aí predispõe à formação de trombose. Por isso que esses pacientes também evoluem com AVC aí, embólico, que é muito comum nesses pacientes, ter a complicação de AVC embólico. AVC embólico é comum. A causa mais comum de complicação é sangramento. Sangramento é a causa mais comum. A gente tem AVC embólico, disfunção do VD, que eu falei que é de 25%, às vezes até 25%. Tem os AVCs. Essas são as complicações aí, o trombo na válvula aórtica, paciente com Elved. E o shunt que eu falei para vocês, eu não vou repetir, o shunt de esquerdo-direito, e depois, você viu que ele era esquerdo-direito, e depois ele vira direito-esquerdo. É questão de tomar muito cuidado. E o que acontece? Esses pacientes, eles passam, vou voltar aqui, eles passam despercebidos, por isso que tem que fazer, não é só color, não. Na avaliação pré, é fazer com bolhas, porque a grande maioria das vezes esses pacientes têm pressões altas dos dois lados, às vezes tem equalizações de pressões, e a gente acaba mascarando, né, um shunt. Depois que ele tem já um quadro com maior pressão do lado direito, abre aquele shunt que estava o quê? Que estava até mesmo, que passou despercebido. Então, assim, sempre fazer com bolhas para identificar esse shunt que estava, então, até então a gente não percebe somente com Doppler colorido. E o EVET, com assistência aórtica também, que é muito comum nesses pacientes, o fluxo contínuo da essência aórtica. Para terminar, vou terminar com o caso clínico do paciente de 73 anos, HeartMate 2, o ELVET, então esse é o axial, a terapia destino, né? Então foi para terapia para o resto da vida, ele tem uma miocardiopatia isquêmica. Sangrou, teve um sangramento no trato gastrointestinal importante, é muito comum esses pacientes terem sangramento, né? É a complicação mais comum. A angiodisplasia é uma das causas mais comuns, predispõe à formação de MAV, angiodisplasia, justamente para esses fatores de coagulação que são alterados. Uma úlcera gástrica também, ele sangrou. Fez a cauterização para angiodisplasia térmica, parou e teve que parar um anticoagulante, estava sangrando por 2 semanas. Aí, uma semana após, ele volta com varfarina, apresentando um PES com dispneia e colúria. Lembrar que, quando tem esses marcadores aqui, sempre pedir esses marcadores de hemose, o LDH, né, a bilirrubina total, somente as custas indireta e a queda da hemoglobina. E a diminuição também da aptoglobina nesses pacientes. Então, está com anemia hemolítica aqui, certo? Então, você está suspeitando o que é. A primeira coisa que se pensa, vamos lá, é um VA dilatado, eu já dei a resposta. Ó, VA dilatado, apesar de você aumentar a rotação acima de 10, com VA dilatado, se você aumentou a rotação e ele continua dilatado, eu tinha que descomprimir. Então, ele está com uma trombose aqui. Você canulou aqui o fluxo de entrada, não tem uma velocidade tão alta, será que pode? Não pode. O fluxo não está, tem o unidirecional. Então, realmente é uma trombose. Vamos lá.
uma das causas é a trombose, certo? É basicamente quando você vê VE dilatado, ou é disfunção da bomba, seja por disfunção, uma velocidade dele está muito reduzida aqui, que é normal, é se reduzir a velocidade, ou disfunção por mau funcionamento, ou trombose. Se é por mau funcionamento, eu vou ter que trocar. Se é por trombose, eu vou ter que anticoagular. Se é problema de rotação, é só aumentar. Mas aqui, ó, tem um teste com a rampa. Tem protocolos complexos, dependendo da instituição. Você faz o protocolo com teste com a rampa. E olha, eu aumentei a rotação aqui, ele não melhorou. Então, não é problema de rotação. É mau funcionamento ou trombose. E tem história toda de parou de anticoagular, tudo mais. Você faz o quê? O que você vai fazer empiricamente? Trombose suspeita. Você faz tudo com a rampa, como eu disse. Pode pedir a tomografia, né? Para avaliar se tem alguma obstrução, e trata empiricamente que o aparelho não funcionado. Ou você vai explorar pensando que é um mau funcionamento. Basicamente, você tem que ter esse olhar. O que a gente foi feito nesse caso? Eu lembro, quando discutiu esse caso, foi feito o quê? Estava com veia dilatado, alta velocidade da bomba, a hipótese foi de trombose da bomba, né, com heparina e Plavix. E aí melhorou a trombose, tanto que os marcadores aqui diminuíram de LDH e bilirrubina. Só que o que acontece? Foi fazer o exofágico, eu sempre pedi, né? Investigar. O que eu falei? Ele dilata por disfunção, novamente, disfunção da bomba, né? Com a velocidade está alterada, ou é mau funcionamento, ou trombose, mas o outro motivo é pós-carga aumentada. Esses pacientes podem apresentar vasoconstrição, trombose do cano de saída. Você vai ver a cano de saída está com velocidade alta. O que foi feito? Uma coisa que um erro primordial aqui, a canula alta, velocidade alta, por isso que é bom você olhar o relatório cirúrgico que foi feito. O que foi feito? Quando a gente observou aqui, foi feito o quê? Uma tomografia, uma angiotomografia, a gente vê aqui na descendente, aqui tinha um ateroma muito grande, então a cânula ficou mais distal aqui, ó, certo? E que teve o quê? Uma trombose aqui na aorta. Tinha muito tromboateroma na aorta ascendente, então a cânula aqui, ao invés de colocar a cânula na aorta ascendente, por causa desses ateromas, colocou mais na descendente. Você vai ver aqui o tubo, ó, ele está dobrado. Então está claro, dobrado, acabou ganhando um stent. Então, além disso, você pesquisar as causas ali de mau funcionamento do dispositivo, mas pensar também pós-carga aumentada, isso para ficar uma mensagem. Isso aqui é um caso, né, curioso, um pouco mais atípico, botou o stent ali, está funcionando direitinho. Então, a conclusão que eu vou falar é o quê? O papel do eco é para quê? Selecionar o paciente, identificar o paciente, fazer os critérios de exclusões, as complicações, né, desses pacientes, você vai identificar as complicações e fazer o eco de vigilância nesses pacientes. O que é? A função do EUVED, a função do VE, você vai interpretar as complicações, desde disfunção do VD, IT, ciência aórtica e trombo. Eu vou voltar, então, nas perguntas. Vamos ver se o Luiz Otávio agora, torcer agora para o Luiz Otávio. Ô, Luiz Otávio, quais os seguintes parâmetros ou informações são fundamentais para uma avaliação pré-implante do dispositivo? A fração de ejeção do VE, fração de ejeção do VD, presença de forame aval, grau da IAO, alternativas 1, 2 e 4, ou todas? Todas, né? Agora eu marco as 6. Parabéns aí. Ó, todas as alternativas. Essa é mais difícil ainda, porque ainda mais eu falei rápido ali, eu acho que talvez não, mas vamos ver se talvez tenha pego um pouco a mensagem. Quais valvulopatias a correção cirúrgica deve ser considerada no momento do implante do EUVED? A ciência aórtica moderada, ciência mitral grave, ciência tricúspide moderada ou alternativa 1 e 3? Qual que você tem que abordar no momento? Deu para pegar, Paulo? 1 e 3. Perfeito, meu amigo. Parabéns, é isso aí. Vocês pegaram tudo aí. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Só um momentinho.